eclesiologia. Definição de eclesiologia. É o ramo da teologia cristã que trata da doutrina da igreja, seu papel na salvação, sua origem, sua disciplina, sua forma de se relacionar com o mundo, seu papel social e as mudanças ocorridas, as crises enfrentadas, as doutrinas, a relação com outras denominações e sua forma de governo. É bastante coisa, né? Então vamos lá. Alguém já quer perguntar alguma coisa? Não, né? Então vamos lá. Introdução. Na Bíblia, a igreja não é uma instituição, e sim um organismo vivo que se vai transformando em termos organizacionais. Conforme a implicação de Romanos 9:25 e 1 Pedro 2:9 e 9:10, a igreja é o povo de Deus em desenvolvimento. Logo, ao tratar da igreja, é necessário tratar de dois aspectos da mesma: o organismo e a estrutura organizacional, que se vai desenvolvendo naturalmente. Bom, então, assim, para a gente poder dar o pontapé inicial, a igreja, né, a eclesiologia, ela trata da forma, né, sobre a doutrina, o que é a igreja, qual é o papel, o que ela faz, o que ela não faz, né, o que não pertence a ela, né, e o que pertence. Então, assim, a princípio, nós vamos ver todo o processo, qual é o papel da igreja, o que a gente precisa fazer. Porque nós somos a igreja. A igreja, ela não é, as quatro paredes aqui, ela não é um espaço limitado em que nós estamos, que nós congregamos com os nossos irmãos. Ela não é um espaço físico. Ela é também um espaço físico, mas ela não existe se nós não estivermos aqui dentro dela. Se esse espaço aqui estiver vazio, não vai ter uma igreja aqui. Vai ter só um templo. Então, nós vamos abrir lá em Romanos 9:25. E outra pessoa abre aí em 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. É melhor todo mundo abrir, né? Lá em Romanos 9:25, diz assim: assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada, e a que não era amada. Em 1 Pedro 2:9, versículo 9, versículo 10, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, nós não somos igreja porque somos espaço físico, não. Ou porque estamos no espaço físico. Nós somos igreja porque nós somos organismo vivo, né? Nós somos seres
que o Senhor tirou a gente lá do lamaçal do pecado e trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos resgatou. Ele nos escolheu para ser seu povo. A igreja começou quando 2 discípulos de João Batista ouviram-no dizer: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fala João de Jesus que por ali passava. Lá em João 1, versículo 29. A gente vai ler depois. E logo os dois discípulos de João uniram-se a Jesus. Em João 1,37. É importante notar que antes já havia a igreja judaica, ou congregação, por todo o tempo do Antigo Testamento, no Antigo Testamento. Porém, o termo igreja só é encontrado pela primeira vez nos lábios do Senhor, em Mateus 16, 18 e em Mateus 18, 17. São estas as únicas ocasiões em que se menciona a palavra nos evangelhos. Então, nós vamos lá abrir primeiro lá em João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em João 1,37, que diz: os 2 discípulos ouviram-o dizer isto. Seguiram a Jesus. Então, aqui, nesses 2 versículos que eu li, é que foi dado lá o pontapé, né, para a igreja poder ser entendida como existente, né? Quando os discípulos ouviram de João Batista. E o termo igreja, a gente vai achar lá em Mateus 16, 18. E 18 e 17. 16, 18. E diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E em Mateus 18, 17. E diz: E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. São essas as únicas ocasiões, né, eu já li, em que se menciona a palavra nos evangelhos. Conclui-se, então, que foi intenção de Jesus fundar uma sociedade de caráter permanente. A promessa feita em vida por Jesus, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso está escrito em João 14, 26. 40 dias depois de sua ressurreição, Jesus deu instruções finais aos discípulos e ascendeu ao céu. Atos 1, do versículo 1 ao 11.
Obedecendo, os discípulos voltaram a Jerusalém e se recolheram durante alguns dias para jejum e oração, aguardando o envio do prometido Espírito Santo Consolador, o qual Jesus disse que enviaria. Cerca de 120 pessoas aguardavam o cumprimento da promessa. O que aconteceu depois daquele dia os transformariam e eles jamais seriam os mesmos. Jesus cumpriu sua promessa. Atos 1:5. Pedro, cheio de poder, anunciou a palavra e mais de 3.000 pessoas se converteram. Ali era a igreja que nascia. Reunindo-se no templo e de casa em casa, como podemos ver em Atos 5:42. Nos primeiros séculos da igreja, houve pouca polêmica sobre o que era uma verdadeira igreja, porque só tinha aquela que estava começando. Então, não se tinha questionamento igual nós temos hoje, né? Hoje nós temos vários. Que era naturalmente a igreja verdadeira. Os cristãos primitivos se concentravam e conquistavam prosélitos para fazerem parte do corpo de Cristo. Pregavam que Cristo voltaria para buscar o seu povo, a noiva de Cristo. Então, no começo, né, na igreja primitiva, isso era uma única questão, né? Os discípulos trabalharam, se aperfeiçoaram em conquistar, né? Em buscar pessoas para o reino de Deus, pessoas que conhecessem a palavra, que se convertessem e fizessem parte daquela igreja, né? No caso, da igreja primitiva. Então, não existiam preocupações variadas, N's, que hoje nós encontramos, né? A preocupação dos discípulos era em pregar a palavra e fazer com que as pessoas entendessem quem era Jesus, e ponto. E a gente vai voltar nisso daí depois, eu já estou suando. Nós vamos voltar nisso daí depois, mas isso aqui é só para me dar um panorama do que era, né? O que representava a igreja quando ela começou. Vamos lá. O significado do vocábulo igreja. A palavra igreja vem do grego eclésia. Etimologicamente significa alguém que é chamado para fora. O termo pode vir a se designar uma congregação. Um ajuntamento, né, de pessoas que estão ali para ministrar, né? Serem ministradas da palavra, do conhecimento de quem era Jesus. E era o que Pedro e os outros discípulos faziam. Alcançavam pessoas e faziam dessas pessoas, né, com que essas pessoas conhecessem a Jesus, conhecessem a sua palavra, por que Jesus morreu na cruz e qual era o objetivo final, que era nos fazer o seu povo escolhido. Na civilização grega, a partir do século V a.C., eclésia representava a convocação de cidadãos efetivos de uma cidade para reuniões populares. Essas reuniões serviam para anunciar oficialmente as notícias do império,
da cidade ou apresentar problemas de cunho administrativo e político. As eclésias, nessa época, tinham como propósito resolver, discutir ou anunciar questões relacionadas à vida de todos os indivíduos de uma comunidade local. Na Septuaginta, versão antiga grega do Antigo Testamento, a palavra eclésia traduz a palavra hebraica kahal, que designava a congregação de Israel, uma nova comunidade teocrática convocada do cativeiro para adorar e servir a Yahvé e demonstrar seu senhorio em meio aos povos. E a gente vai abrir a Bíblia lá em Números 10, em Deuteronômio 31, 30, Números 10, 7. Originalmente, os cidadãos de uma cidade eram chamados mediante o toque de uma trombeta que os convocava para se reunirem como assembleia em determinado local, a fim de tratarem de assuntos comunitários. Da mesma forma, a igreja é um grupo de pessoas chamados para fora do mundo, formando um povo separado, especial, que pertença a Deus e possa servi-lo. Jesus, em João 15,19, faz uma citação sobre o que é uma assembleia. Diz que somos escolhidos por Ele, que saímos do mundo no sentido espiritual e não literal, pois ainda habitamos fisicamente no mundo. Refere-se a todos os cristãos existentes em determinada cidade e uma congregação, a todos os salvos em nosso planeta Terra. Então, assim, a igreja é entendida a partir lá do grego, da palavra grega, né, que é eclésia, que significa... O que significa eclésia? Aquele que é tirado, né, chamado para fora. E nós fomos chamados lá do mundo das trevas para o mundo da luz. Então, se aplica, né, a nós. Isso daí existe até algumas controvérsias com relação a isso, porque quando fala assim, é chamado para fora de quê? Então, para fora do mundo. Do mundo de pecado para o mundo de misericórdia, de bênção, né, de transformação, que é o que o Senhor faz com as nossas vidas. Quando a gente sai lá do lamaçal do pecado e a gente começa uma nova vida com Cristo. Então vamos abrir lá nossas Bíblias em Números. Números 10, 7. Quem achou aí pode ler, por favor? Na minha está escrito, mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-las eis, porém não arrebate. Oi? E Deuteronômio 31, 30. 31, 30. Que diz assim: Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Então, era uma forma, né, de arregimentar o povo. Como é que se fazia antigamente para que todos pudessem ouvir ou para que todos pudessem saber o que estava acontecendo? Juntava-se
todos através de ou trombeta ou algum anúncio específico, e toda a congregação, todos que estavam ali, eram arregimentados para ser feito o anúncio, né? E de igual forma, a gente entende que, assim, quando o Senhor nos tira do mundo e nos traz para a sua maravilhosa luz, para servi-lo, então os nossos ouvidos têm que estar atentos ao que o Senhor está nos dizendo. Então, nós aqui não somos simplesmente um espaço físico, né? E nos sentamos ou ficamos de pé, não importa como, mas nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, para estarmos na presença do Senhor. Esse daí é o maior significado que a gente pode entender, que nós não estamos aqui simplesmente para não fazer nada. Nós temos um objetivo aqui. A Igreja do Senhor tem um objetivo na terra, que é de propagar, espalhar a palavra de Deus. Essa é a nossa função. Exemplos de uso bíblico, exemplos e o uso bíblico do vocábulo. Eu já falei, né, que Clésis significa chamado. Aqui no caso eu só vou esmiuçar a palavra eclésia. No grego, Clésis significa chamado. E a gente vai encontrar essa palavra lá em Mateus 9,13. E ek, que é para fora, e que a gente encontra lá em Eclesiastes 1,13. E essa palavra eclésia aparece 115 vezes no Novo Testamento. 115 vezes. 115. Então, no grego, clésis significa chamado. E se encontra lá em Mateus 9,13. E ek, que é eka, significa para fora. E a gente encontra em Colossenses 1,13. A palavra eclésia aparece 115 vezes no Novo Testamento. E aí nós temos um outro uso bíblico, né, que é assembleia comunitária. E a gente tem a grega legal e a grega ilegal. Assembleia comunitária, grega legal e ilegal. A legal se encontra em Atos 19:39. E a ilegal se encontra em Atos 19:32. Então vamos lá olhar isso daí. Já temos uma tarefinha, tá? Livro de Atos, podem ler. Vocês vão precisar. Todo livrinho de Atos. Assembleia comunitária legal e assembleia comunitária ilegal. Então, a legal Atos 19:39 e Atos 19:32. É tudo no mesmo livro, só que um é versículo 39, um é versículo 39 e o outro é 32. Então vamos lá. Pode ler, quem achou a 39.
Legítimo ajuntamento. A minha está escrito, mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Então, ela é legal. Agora vamos lá para o 32, versículo 32. Olha aí a bagunça. A minha está escrita assim, ó. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então era uma confusão só, né? Então, é o mesmo capítulo, irmãos. Capítulo 19 de Atos, versículo 32 e versículo 39. O versículo 32 fala da Assembleia Comunitária Ilegal. E o 39 fala sobre Assembleia Comunitária Legal. Então, assim, nós hoje não somos diferentes não, tá, irmãos? Existe essa situação também, para vocês perceberem que assim, o que a gente vive hoje não é tão diferente do que os irmãos viviam lá naquela época, não. Não é. É só para demonstrar para vocês que assim, a gente ouve o pessoal falar, nossa, mas hoje é uma bagunça. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu queria... Oi? Não é nenhuma novidade. Tem gente que fala assim, mas eu queria... Eu já ouvi gente dizer assim, mas eu queria ter vivido lá na época primitiva. Lá na igreja primitiva. Será que você queria mesmo? Porque quando a gente depois vai estudar para frente, vocês vão ver o quanto nós hoje, vamos dizer assim, estamos assim na fase maravilhosa, porque o povo era perseguido, viu? Não era brincadeira, não. Hoje a gente está aqui só, vamos dizer assim, curtindo, né? Estamos na boa. Pois é, exatamente. Porque, assim, antigamente, quem era denominado cristão era extremamente visado. Era extremamente visado. E eles não ficavam brincando de crente, não. Ou eles viviam a palavra de verdade, e aí é aquilo. Se você vai viver a palavra de verdade, vai sofrer sanção, não tem para onde correr. Era perseguido mesmo. E a gente vai estudar sobre isso em épocas assim que eles tinham lá um refrigério em algum momento por alguém, né, que permitia ou que não permitia, mas também não era lá essas coisas, não. Não era a molezinha que a gente tem hoje aqui, não. Hoje a gente vem para a igreja, né, você vem no dia que quer, faz o que você quiser, da forma que tu acha que está bom, né, e aí você entende que a igreja tem que ser da maneira que você deseja, né, da maneira que você entende que é, e não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Antigamente, não. Só em você já dizer assim, sou cristão, pronto, já estava penalizado para sofrer. Se você for... eu li um livro há muitos anos atrás e eu nunca me esqueci desse livro, porque eu fiquei assim, completamente chocada. O nome do livro é As Catacumbas de Roma. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade. É interessantíssimo. Mas você fica chocado. As Catacumbas de Roma. Hoje você pode sair lá da sua casa e falar assim, vou na igreja. Tem culto hoje. Que às vezes você faz questão, né, de dizer assim, vá para a igreja, vá para o culto. Antigamente você pensava assim, vou na igreja, morria. Era tudo escondidinho, né?
Então, assim, nós temos hoje assim, uma facilidade enorme. Outro uso bíblico do vocabulário. A Israel como... Israel era povo de Deus no Antigo Testamento. E foi usado por 2 vezes em Atos 7:38. Atos 7:38. Que diz assim: é este Moisés quem esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falara no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Então, era povo de Deus, no Antigo Testamento. E lá em Hebreus 2:13 também. Hebreus 2:13 também nós vamos... Se a gente... quem tem oportunidade aí, eu não sei se todos têm a Bíblia grega, a gente vai conseguir olhar isso mais de pertinho. E se você não tem, tenha curiosidade, tá, irmão? De procurar uma para você ver. Para você, eu entendo que você não vai conseguir ler tudo, mas pelo menos coisas específicas que a gente está colocando, é legal você ir lá e conferir. Hebreus 2:13. Que diz assim: e outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui, estou eu e os filhos de Deus que Deus me deu. Estou eu e os filhos que Deus me deu. Somente podemos chamar de igreja uma assembleia constituída de pessoas que foram chamadas para fora do mundo. Eu já até disse isso anteriormente. As quais foram libertas e salvas do mundanismo pecaminoso e corrupto, formando então a Igreja de Deus. Nós vamos encontrar o nosso respaldo em João 10:27. João 10:27, que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Todo mundo entendeu essa parte aí? Querem perguntar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Essa parte, irmãos, que eu dei foi só a introdução, tá? Só para vocês poderem saber qual o significado da palavra, o que significa eclesiologia. A palavra igreja vem da onde, que é do grego, né? Qual o significado para a gente, o que quer dizer igreja. E aí a gente vai agora falar, né, nosso primeiro capítulo aí é sobre a igreja e os seus objetivos. Bom, então... Sim. É porque às vezes nós ouvimos a pessoa falar assim: a igreja é uma instituição. Não, nós não somos uma instituição.
Nós somos organismo vivo, porque é o que eu falei, né? Se nós não estivermos aqui nesse espaço, isso aqui é só um templo. É só um espaço físico. É um organismo vivo que automaticamente vai produzir uma organização. É o contrário, né? Na verdade, nós somos um organismo vivo, fazemos parte, né? Todos nós que vamos nos chegando a Cristo, que vamos nos convertendo, e aí nós nos organizamos para que a gente possa alcançar outras pessoas. Porque se você colocar que nós somos uma organização, é como se a gente fosse um departamento, né? E nós não somos departamento. Nós somos um organismo vivo. Sim, na verdade, assim, nós somos pessoas, né? Somos seres, né, viventes que trabalhamos, que nos organizamos para que a gente possa alcançar outras pessoas. Porque foi isso que Cristo fez. O que Jesus fez? Ele começou a pregar a palavra dele e aí ele alcançou os 12 primeiros lá, né? Apesar de ter uma multidão sempre ouvindo, e nós sabemos que isso é muito, vamos dizer assim, relativo, porque, na verdade, se nós formos olhar lá nos evangelhos, né, quando havia ajuntamento de pessoas, muita gente só queria, e hoje não é diferente, tá, irmãos? As pessoas só queriam as benesses, né? Ah, eu quero ser curado, eu quero receber graça, quero receber bênção, só quero receber. Só quero. Mas, assim, não faço nada para que isso aconteça. Então, assim, não somos. Sim, sim. Não, eu vou começar, por exemplo, a aula começa às 9 horas. Eu vou começar às 9 horas, se tiver um ou não. Se tiver 10. Né? Isso aí. Então, assim, a gente precisa fazer isso. Né? Eu não vou depender de que, assim, eu vou esperar o fulano para fazer alguma coisa. Não, eu recebi a palavra. Eu fui alcançada. Então, isso, eu vou me tornar um multiplicador. Então, eu vou fazer isso também com outras pessoas. E da forma que eu fui ministrada, que eu fui alcançada, eu também vou fazer com que essa forma chegue também naquele que eu estou trabalhando com ele, com aquele que eu também estou lá cuidando. A gente vai falar sobre isso também. Sim, sim, sim. Sim. Ó, irmãos, nós vamos ser sempre cutucados com isso. E a gente precisa estar atento. A gente precisa estar atento. Porque assim como ele foi questionado, ele falou assim, mas nós somos organização. Aí as pessoas que estão lá fora vão dizer, mas como assim que vocês são organização?
E a mesma coisa se acontecer o contrário. Se a pessoa que está chegando, né, ou alguém que vem visitar, chega aqui e vê que é uma bagunça, vai falar, nossa, que coisa desorganizada, que coisa bagunçada é essa daqui? Como é que isso aqui funciona? Né? Na verdade, o Senhor ele foi extremamente organizado. Quando ele começou a pregar a palavra, né, que ele fez 30 anos, né? Ele nasceu, foi vivendo, foi lendo, foi fazendo, foi se fazendo presente, foi sendo anunciado, né? Pelas coisas, como que ele ia fazendo durante a sua vida, até lá ele fazer os 30 anos, quando ele começou lá o ministério dele, que foi em 3 anos e pouquinho, ele fez um reboliço na vida das pessoas. Mas ele foi sendo ensinado o tempo inteiro. E eu não creio que tenha sido assim, não. Foi orientado pelo Espírito Santo de Deus. Para que ele fosse fazendo conforme ele foi recebendo do Senhor e da sua família também. Porque ele não foi um ser espiritual somente que veio aqui, que habitou entre a gente, não. Ele viveu igual nós vivemos. Foi bebezinho, foi crescendo, foi aprendendo, profissão, né? Que ele foi carpinteiro, que o pai dele também, é lógico que ele foi lá desenvolvendo as suas habilidades. Então não foi simplesmente assim, do nada, não. Né? E a igreja é a mesma forma. É da mesma forma. A gente chega aqui, você vai observando e vai entendendo que assim, isso aqui a gente faz dessa forma, isso aqui a gente faz dessa, isso daqui a gente faz dessa outra. Não é uma miscelânea, não. Não é. Então vamos lá, os objetivos da igreja. Primeiro objetivo, adoração. Nós somos adoradores. Segundo, nós precisamos de comunhão com os nossos irmãos. É um objetivo a gente ter comunhão. Não adianta você sair lá da sua casa, vir aqui na igreja, sentar ali, assistir o culto e ir embora. Ou então, hoje, o que se faz muito é, não preciso nem de ir na igreja. Vou assistir o culto aqui em casa. Não vou para lugar nenhum. Vou ficar aqui deitadinho, eu posso assistir o culto deitado, quase dormindo, ou então escutando uma música, mas eu estou assistindo o culto e estou fazendo alguma coisa. Não, você não está. Posso te garantir. Porque você não tem foco, né? Não tem foco para você parar e dizer assim, não, eu estou aqui prestando atenção. Alguém te chama, a criança grita, o marido chama você. Então, você não... Né? Então, você precisa ter comunhão. Né? Você precisa estar em congregação. Precisa estar na casa do Senhor. Por quê? Porque você aqui, você aprende, você troca com o seu irmão, que a gente conversa, fala, e a gente também aprende. É experiência. Então, eu estar lá na minha casa sozinha e dizer assim, não, estou assistindo o culto aqui, eu e Deus. Você vai perder o foco, porque você vai acabando se envolvendo com outras coisas e você não fica ligado com o Senhor. Sim. Não, vai ter. Eu só estou dando
assim, os temas que nós vamos falar dos seus objetivos, porque não vai dar tempo, mas eu vou... Então, nós vamos lá. O primeiro foi a adoração, a comunhão fraternal com os irmãos, participação familiar, importantíssimo. Assim, eu já aceitei Jesus, não preciso fazer mais nada. Estou aqui, estou feliz, vou para a glória e a sua família. E a salvação, ela é individual, mas você precisa, né, trabalhar para que a sua família possa conhecer também a Cristo. Quarta, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Quinto, nós precisamos ter respeito e conduta moral. Isso daí é um problema, mas precisamos. Precisamos. Meu alarme aqui já tocou. Então, nós vamos falar na semana que vem sobre a igreja e os seus objetivos. Não, eu sou meia... gente, tem muita coisa. Olha, é bem interessante, sabe? Porque a gente aprende muitas coisas que, assim, quando você se converte, na verdade, a gente está naquele primeiro amor. E aí você quer fazer tudo, né? Aí você fica meio que baratinado, fala assim, não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Não, mas aí, quando você for sendo ministrado, quando você for sendo ensinado, e aí você sim, aí você vai aprender, ó, isso daqui agora eu consigo fazer. Porque assim, você não vai conseguir fazer tudo. Você não vai conseguir fazer tudo. Primeiro porque você não entende de tudo. Mas conforme você vai aprendendo, aí você também vai aprendendo a se organizar. E isso é muito legal, isso é muito importante. Você ter essa noção. Né? Porque não adianta, às vezes quando você conhece a Jesus, você está todo bagunçado, né? Você está todo bagunçado, literalmente. Seu interior, o que você entende do que você viveu até agora tu fala assim, nossa, que miscelânea é essa daqui? Por onde que eu vou começar? Quando a gente aceita Jesus, a gente fica assim, não, por onde que eu vou começar? Porque eu não sei. E eu estou falando isso por mim. Né? Assim, aí vocês vão me perguntar assim, tá, mas de quem nasceu no Evangelho? Não é diferente. Não é diferente, porque se você nasceu no Evangelho, você vai começar a caminhar através de quem você está sendo orientado, que a princípio são os seus pais, sua família. E aí é legal porque a gente começa a entender também por que a gente não batiza a criança. Nós vamos falar disso mais lá na frente, mas assim, quando a gente é criança, a gente não entende um montão de coisa. Você está... Geralmente, quando você é criança, só quer brincar, não quer saber de nada, não tem preocupação com nada, né? Quer dizer, é a mãe, quem é que providencia alimento? A mãe, a avó, seja lá quem for que mora na casa, é que vai fazer isso. O horário para você comer, o horário para você tomar banho, o horário para você assistir televisão, o horário para você orar, o horário para tudo. Não é diferente. A diferença é que quando você é criado no Evangelho, aí você tem um lar mais propício, né, para a palavra de Deus. E também depende, viu? Porque por quem que você está sendo conduzido, né, orientado, às vezes pode não estar nem aí para isso. Tá bom, irmãos? Então, assim, só para dar o gostinho aí, vamos ler Atos, leiam Atos 5, 10 vezes, 20 vezes, leia. Leia para você poder
não ficar perdida aí no meio do caminho. Vamos orar. Deus amado, nós te exaltamos, te agradecemos, ó Pai, por este momento, ó Deus, em que estamos aprendendo da Tua palavra, Deus, aprendendo mais e mais de Ti, que Tu possa estar sempre, ó Deus, nos dando esclarecimentos, ó Pai, que a nossa mente, que o nosso coração estejam propícios para receber, ó Deus, a Tua palavra. E nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.